Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a respeito de aprendizagem de máquina. Vamos ver agora os tipos existentes de algoritmos de machine learning. Se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que não deixe de dar uma olhada antes de começar a ver este vídeo, porque lá fizemos uma gentil introdução ao mundo de machine learning. Então, se você não conhece, não sabe o que é machine learning, o que é aprendizado de máquina, sugiro que dê uma olhada nesse vídeo. Com certeza vai esclarecer bastante coisa, porque o material eu preparei de uma forma que ficasse bem lúdico e acessível para todos os públicos, mesmo que você não seja da área de tecnologia ou da área matemática, tá bom? Dado o aviso, vamos então começar o vídeo. Bem, o primeiro tipo aqui de aprendizagem que a gente pode comentar é o aprendizado supervisionado. Ele é o mais clássico de todos. Inclusive, no vídeo anterior, de uma gentil introdução ao Machine Learning, a gente apresentou exemplos utilizando esse conceito de aprendizado supervisionado. Por quê? É aquele algoritmo que ele está treinando e a gente está observando, validando a todo momento esse treinamento do algoritmo. E claro, a partir dessa validação, a gente consegue ajustar o algoritmo para ele treinar cada vez melhor. Um detalhe também desse tipo de aprendizagem é que nesse caso a gente já tem as respostas e o algoritmo vai treinar também já sabendo a resposta dos dados. Então esse é um belo exemplo numa situação de, por exemplo, eu tenho um histórico de clientes que fecharam ou não contrato comigo e aí eu treino um algoritmo para ele saber identificar ali quais foram os clientes, né, que têm uma maior chance de fechar contrato e quais são os clientes que têm uma menor chance de fechar contrato a partir desse histórico de dados que a gente tem. O exemplo do vídeo anterior, né, em que a gente tinha ali os metros quadrados do imóvel e o valor de aluguel de acordo com essa metragem, também é um histórico de dados que a gente poderia utilizar para treinar o algoritmo para aprender a dizer o preço de um imóvel a partir da sua metragem ali em metros quadrados, né? Então, é basicamente isso, é um algoritmo que vai aprender ali com dados já meio que sabendo a resposta. Trazendo uma esquematização aqui para facilitar o nosso entendimento, a gente tem os dados de treinos, a gente aplica esses dados de treino no nosso algoritmo, e aí a gente também vai testar e validar esse algoritmo, utilizando dados de teste e alguma medida de performance. Dependendo do valor dessa medida de performance, a gente vai fazendo adaptações no nosso algoritmo e retreinando ele, ou simplesmente a gente vai chegar no ponto satisfatório. E aí, a partir daí, a gente vai ter o nosso modelo treinado. E aí, com esse modelo treinado, eu posso colocar novos dados. Nesse caso, vão ser dados que eu não sei a resposta, tá? E o modelo vai, no caso, me dizer aí a resposta a partir do que ele aprendeu com o que foi treinado e validado. A gente pode imaginar como uma situação clássica, né, de aluno e professor. O professor passa um conjunto de questões com gabarito para o aluno estudar, e aí o aluno vai lá depois fazer uma prova em que o professor vai fornecer questões ali e o aluno vai ter que responder. O professor sabe a resposta. Então o professor vai pegar as respostas do aluno, comparar com as respostas dele, né, as respostas corretas, e aí vai dar uma nota. E aí, a partir dessa nota, o aluno vai ver se precisa ajustar o seu treino ou se está com resultado satisfatório e ele, de fato, sabe da matéria. Então, a gente pode imaginar o aluno como sendo um algoritmo, o professor como sendo agente que está ali acompanhando esse treinamento, né, e ajustando o algoritmo, as questões que o professor forneceu como os dados de treino, né, com o gabarito, e a parte da prova, ali, as perguntas da prova, ser como se fossem os dados de teste. E a nota sendo a medida de performance para o aluno e para o professor. Então, é uma ótima analogia para entender esse caso de aprendizado supervisionado. E nós temos dois tipos de aprendizado supervisionado. O caso de classificação e o caso de regressão. O caso de classificação é quando eu tenho que elencar categorias aos meus registros. Por exemplo, caixa de spam do e-mail. Toda vez que chega um e-mail na sua caixa de entrada, a tecnologia ali por trás vai dizer se o e-mail é um spam ou se não é um spam. Então, esse é um exemplo clássico de aprendizado supervisionado. E aí, claro, você, usuário, ao ver que o e-mail foi mandado para spam que não era spam, vai tirar do spam. E a mesma coisa, se chegar um e-mail que está na caixa de entrada e você identificar que é spam, você vai sinalizar aquilo ali como spam. Esses atos do usuário de ajustar os casos em que um modelo errou serve como uma parte de teste e validação. E o modelo de classificar como spam ou não vai se ajustando a partir desses erros que ele vai identificando e o usuário vai sinalizando para ele. Então é um clássico exemplo aí
de aprendizado supervisionado de classificação. Já o regressão envolve a situação da gente querer montar uma predição de um valor numérico. Exemplo, a gente pega a Quinto Andar, que é uma startup de imóveis. Provavelmente eles têm ali algum modelo de machine learning que vai fazer a predição dos valores dos imóveis dele a partir ali de um conjunto de variáveis, né? E esse modelo de definir preço vai ser treinado em cima de um histórico deles mesmo ali, de experiência, né? Com as variáveis dos imóveis e os preços ali que já foram praticados. E aí, simplesmente, isso vai se ajustando, tá? Então, é um exemplo aí de aprendizado supervisionado de regressão. O outro tipo que nós temos é o contrário do supervisionado, que é o não supervisionado. Esse é o caso em que a gente não tem as respostas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de dados de cliente e eu quero saber quais são os clientes comuns entre si, né? Eu quero montar grupos de clientes que têm a mesma característica. Eu não tenho essa resposta, tá? E não tem como eu, humano, indicar o que humano faz parte do quê. Então, eu coloco isso para um algoritmo por si só, identificar esses padrões e sugerir para mim uma separação de grupos, tá? Então esse é o caso em que automaticamente ali por meio da matemática e da computação, o algoritmo vai identificar padrões e as relações entre os dados, tá? E aí, a partir daí ele vai aprender com esse padrão e vai montar um resultado para esse conjunto específico de dados, tá? Nesse caso aqui do aprendizado não supervisionado, vale lembrar que ele tem uma dinâmica diferente para o caso do supervisionado. Porque o de supervisionado a gente recebia novos dados e a gente já fornecia para o modelo treinado. Nesse caso não. O aprendizado não supervisionado ele fica muito restrito a um conjunto de dados, né? Já que ele está ali identificando padrões especificamente daquele conjunto de dados. Então, no final, ele vai servir apenas para aquele conjunto de dados. Caso os novos registros cheguem, é necessário o retreino, né, desse modelo para poder se adaptar a esses novos dados. Afinal, com novas entradas, podem aparecer novos padrões. Então, trazendo aqui uma esquematização para a gente ver a diferença do supervisionado, a gente tem um conjunto de dados, a gente aplica esse conjunto de dados no algoritmo. Do algoritmo, a gente tem um modelo, não tem bem um teste, validação, porque, como eu falei, a gente não tem a resposta, então não tem como a gente fazer ali uma validação e um teste, tá? E aí, a partir daí, a gente vai ter um modelo em que a gente vai aplicar no mesmo conjunto de dados que a gente utilizou ali para treinar, porque a intenção é mais aplicar o padrão que o modelo identificou nos dados, tá? E aí, no final, a gente vai ter a predição, tá? Simplesmente ele é a sugestão, o que o modelo identificou como padrão. Apesar da gente não ter como avaliar, porque a gente não tem as respostas dos registros, um detalhe importante é que a gente tem algumas táticas matemáticas, né, alguns índices, algumas coisas que a gente pode observar nos nossos dados e avaliar assim o algoritmo para poder definir alguns melhores parâmetros para ele, tá? Mas, obviamente, isso vai apenas ajudar em algumas questões de como o algoritmo vai ali identificar os padrões, tá bom? E bem, exemplos aqui de algoritmos não supervisionados, né? Eu posso citar a clusterização ou segmentação, é o mais clássico de todos, né? Você quer fazer uma segmentação de clientes, uma segmentação de empresas, qualquer problema em que você quer identificar grupos ali a partir de registros, né? Sendo que você não tem conhecimento desses grupos, você vai utilizar essa ideia de algoritmo não supervisionado de clusterização, em que ele vai identificar ali padrões e formar grupos ali que têm características, padrões similares. Exemplos. Bem, ads no geral, Google Ads, Facebook Ads, Insta Ads, né? Eles vão apenas sugerir ali determinados anúncios para um grupo restrito de públicos. Então tem uma modelagem toda ali por trás para identificar qual perfil pertence ali a cada grupo de cada anúncio. E aí ele vai dessa forma ajustando quais anúncios vão ser exibidos para quais perfis de cliente. Outro exemplo também é o caso da Amazon, né? Que varejo no geral. Eu botei a Amazon, mas isso vale para o varejo no geral, né? Fazer ali uma segmentação de clientes para identificar grupos de clientes que trazem um maior faturamento ali, que são mais ativos na plataforma. A ideia também de clusterização de produtos, né? Para entender ali, quem compra esse produto normalmente compra esses outros produtos e tal, identificar esses padrões e a partir desses padrões também ajudar ali para sugerir aqueles produtos para os clientes, né? Que comprem ali o mesmo produto inicial, tá? Então, é um exemplo aí também de uso dessa ideia de clusterização. A gente também tem a redução de dimensionalidade, né, que esse é o contexto da gente ter muitos registros ou a gente ter muitas variáveis, muitas colunas na nossa tabela, e a gente quer fazer uma redução dessa dimensionalidade, mas sem
prejudicar, sem perder aí com essa redução. Então existem algoritmos que fazem esse processo, tá? A redução de dimensionalidade ela é um conceito um pouco mais matemático, assim, mais específico e voltado ali para auxiliar outras modelagens, por exemplo, a própria clusterização ali, para você visualizar ela e também para você aplicar ali, é sugerível você fazer redução de dimensionalidade em alguns casos, né? Então é mais uma modelagem que você utiliza ali para ajudar em outras modelagens, tá? Não encontrei um exemplo assim muito específico de aplicabilidade direto no mercado, tá? Ela é mais um tipo de modelagem que é utilizada aí em combinação com outras modelagens. Bem, por fim, para a gente encerrar o vídeo de hoje, o último tipo aqui de aprendizado que a gente pode citar é o aprendizado por reforço, tá? E bem, ele vai basicamente é um algoritmo que vai aprender por tentativa e erro, tá? Você imagina assim que um algoritmo vai tentar fazer algo, se ele fazendo algo obteve um resultado desejado, ele vai ser recompensado por isso, né? E através desse método de recompensa, né, ele vai se guiando, tá? E quando ele não atingir um resultado adequado, ele não vai ser recompensado. Então ele vai se ajustando baseado nisso, tá? E aí, como eu escrevi aqui, o aprendizado por reforço é útil quando não existe uma maneira adequada de executar uma tarefa, mas existem regras que o modelo deve seguir para desempenhar corretamente suas tarefas, tá? Bem, para a gente entender mais, tá? Tá aqui uma esquematização. Então a gente tem ali o ambiente e o agente, né? O agente você pode entender como sendo um algoritmo. Então um algoritmo ali vai realizar uma ação, tá? No ambiente ali, no contexto, tá? E aí, a partir dessa ação, ele vai receber ou não uma determinada recompensa. E aí, ele vai se ajustando nisso. Exemplos de uso do aprendizado por reforço. Bem, carros autônomos, né? A Tesla, aí, que é um nome bem famoso nesse ramo, né? É um ótimo exemplo de aprendizado por reforço, né? Robótica no geral. Você ali quer que o robô faça uma determinada tarefa, tá? Não existe uma melhor maneira dele fazer uma tarefa, mas ele atingido ali os resultados esperados, ele vai sendo recompensado. E aí ele vai aprendendo com isso. Os casos em que ele não é recompensado, ele vai justamente se ajustando a isso. Outro exemplo bacana é esse vídeo aqui do Universo Programado, um canal ótimo, com muitos exemplos de uso de aprendizado de máquina. Totalmente recomendado você não deixar de assistir os vídeos dele, tá? São ótimos vídeos. Bem, aqui ele faz um vídeo de inteligência artificial destruindo o dicionário da Google. Ele não usa exatamente uma tática por reforço, mas é um ótimo exemplo disso. Você quer, por exemplo, que uma inteligência artificial, né, um algoritmo de machine learning, jogue um jogo, né? Aprenda a melhor forma de jogar um jogo. Bem, aí você vai fazer o seguinte, você coloca para ela jogar. A partir do momento que ela vai errando, nesse caso aqui do dinossauro, né, ele vai batendo nos obstáculos, ele vai sendo penalizado com isso. E aí ele vendo, né, que as ações ali que ele está fazendo está gerando penalidade, ele vai tentar outras formas até ser recompensado. E aí, a partir do momento que ele vai sendo recompensado, ele vai apenas repetindo as coisas que vão dando certo, as que forem dando errado, ele vai se ajustando. Nesse caso aqui do jogo do dinossauro, ele colocou ali um algoritmo para controlar o movimento de 50 dinossauros, se eu não me engano, ou foi 10 dinossauros, eu não lembro exatamente a quantidade. E aí, os dinossauros que chegavam mais longe, eles eram replicados, né? Então é como se fosse uma espécie de recompensa nesse sentido. Ó, esse aqui foi o dinossauro destaque. E aí os outros dinossauros se replicavam a ele. E aí dessa forma o algoritmo ia melhorando cada vez mais, porque ele sempre ia pegando o dinossauro que chegava mais longe. Então era como se fosse uma espécie aí de recompensa, tá? Bem, pessoal, e é praticamente isso para o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha dado para esclarecer aí os tipos de aprendizagem de máquina. E um detalhe, apesar de parecer que existem poucos tipos de aprendizagem de máquina, né? Tipo, é só classificação e regressão. Só que existem muitos modelos diferentes de machine learning, só para fazer classificação, só para fazer regressão, só para fazer clusterização, só para fazer redução de dimensionalidade, algoritmos que usam aprendizado por reforço, e, tipo, são vários, e cada algoritmo vai utilizar ali uma matemática diferente por trás, usar alguma tática de computação, alguma lógica ali por trás. Então existe muito mais além do que essas categorias aqui. Isso aqui é apenas uma visão geral, mas se você for destrinchando, você vai ver que existem muitas possibilidades ali, diferentes algoritmos ali, dependendo da situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero aí vocês nos próximos vídeos dessa série de Machine Learning Fundamentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.